Estamos aqui, Senhor, mais um dia na Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, que Tu nos revele o impossível no meio da família, no nosso meio, Senhor, na vida de cada um, Senhor, os que estão no ar e os que vão ouvir depois. E que Tu possas, Senhor, derramar sobre a vida de cada um a Tua revelação, a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu conhecimento. Que não seja a apóstola Maria, mas sim o Teu Santo Espírito a falar conosco nesse dia. Para que o Teu nome seja engrandecido. Dai, Senhor, abre os ouvidos, abre a mente de cada um e a compreensão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor? Ó glória. O Espírito Santo te pergunta agora, tá chorando por quê? Só eu tenho controle da tua vida. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E aonde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Se aí vou levantar. E aonde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Amém? Apóstola Maria, contigo. Senhor, eu venho, Pai, diante de Ti, me apresentar como instrumento nas Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, que a Tua palavra
é plena de fatos, efeitos e acontecimentos que não conseguiram ser registradas. E por isso, Pai, tudo o que podemos fazer é pensar e seguir, Senhor, a tua revelação. Por isso, Pai, eu venho me colocar como instrumento nas tuas mãos nesse momento, para que o teu nome seja glorificado. Nós estamos estudando na tua palavra, Senhor, bênçãos e maldições vindas dos nossos patriarcas. Patriarca da fé. E nós queremos, neste momento, Pai, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos. E para isso eu anulo meu querer, as minhas vontades, os meus desejos, Senhor. E até as sensações, Senhor, que nós sentimos neste momento, para que Jesus Cristo reine como carpinteiro, como aquele que sabe manusear muito bem uma ferramenta para moldar, para trazer à luz a beleza que está escondida, Senhor, naquilo que é trabalhado, que são os nossos corações. Traga à luz todas as coisas, Senhor, e manifesta o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, perdoando os nossos pecados, Senhor, perdoando os nossos achismos, perdoando, Senhor, até mesmo, Pai, aquilo que pensamos ser verdadeiro e não é. Perdoa-nos e lava-nos com teu sangue e faça aquilo que tu amas fazer, que é salvar, curar e libertar, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão vendo a minha tela? Marta, Edinaldo? Oi, Sim, está escrito aí, maldições hereditárias à luz da Bíblia. Uhum. Jacó e suas negociações. Eu quero dizer para os irmãos que a preparação desse estudo é assim, difícil, porque tudo que a gente encontra de escrito sobre os patriarcas é somente as bênçãos. A gente não encontra nada escrito, pensado, orientado a nível de... É como se as maldições não existissem. Ora, e elas estão escritas na Bíblia, elas estão explícitas na Bíblia, que Deus não escondeu nada. E hoje nós vamos ver as nuances de caráter, de atitudes e na Bíblia, que ficou como herança, e que na próxima aula nós vamos ver algumas heranças de maldições sendo quebradas por ações positivas. Mas hoje nós vamos ver as ações de Jacó e as consequências das ações dele, e o que ficou perpetuado, não só Jacó e Esaú, e o que ficou perpetuado diante das ações deles como maldição, como problema, como situações insolúveis. A primeira coisa que vamos ver aqui em Gênesis 24, 1 a 4, eu queria ressaltar também para os irmãos que eu estou tirando no livro somente as ações. Aquilo que tem uma ação. Bênção eu não estou tirando, porque eu estou ressaltando isso mais uma vez, porque o nosso estudo é ver o porquê que nós herdamos tantas coisas, se Deus promete tantas bênçãos. Por que é que temos essa carga negativa nas nossas vidas? Se Deus promete bênçãos, nós somos filhos de crentes, mas aceitamos Jesus muito jovens,
Mas mesmo assim, ainda trazemos em nossas vidas vestígios de uma maldição que nós não sabemos de onde vem. Então, é esse pensamento que estamos buscando na Bíblia. Quais são as atitudes dos nossos antepassados que se transformaram em bênçãos e as atitudes que se transformaram em maldições? E as bênçãos, nós já sabemos que nós herdamos as bênçãos de Abraão. A igreja do Senhor tem direito à bênção de Abraão. Mas e agora? O que aconteceu? Que embutido nessa bênção, a gente recebe as bênçãos de Abraão quando aceitamos Jesus, é um pacote fechado, e a gente vai abrindo esse pacote chamado salvação durante as nossas vidas. E esse pacote, isso é uma imagem que eu estou dando, aqueles que pegam isso ao pé da letra, a Bíblia não mostra assim. E nesse pacote que nós recebemos como imagem aqui, como alegoria, como uma parábola nas nossas vidas, nós vamos abrindo ele no decorrer das nossas vidas e do nosso relacionamento com Jesus. E esse relacionamento, às vezes, e esse pacote, às vezes, nos traz surpresas desagradáveis, porque nós entregamos ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, pedimos perdão, e ora, quando de repente a surpresa vem que estamos praticando tudo aquilo que tínhamos orado ontem, entregando a Deus e pedimos perdão. Nós temos consciência de que Deus se aborrece com isso, mas não podemos evitar. É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu estou fazendo. Por quê? Por que nós somos assim? Então, essa busca nas ações dos antepassados na Bíblia, e tem uma coisa: quem é o Deus de herança não é o inimigo, não. É Deus, é o nosso Deus que visita todas as gerações do ser humano, porque foi Ele quem fez o ser humano. Porque quando a gente fala em bênçãos, a gente quer dizer que Deus tudo é de Deus. Mas quando a gente fala em maldições, a gente diz, não, isso vem do diabo. Não, a Bíblia diz que a bênção e a maldição vêm da boca de Deus. E o que determina a bênção ou a maldição nas nossas vidas são as nossas ações, o nosso caráter, o nosso intento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de perscrutar as coisas, o nosso ponto de vista. É isso que vai atirar em nossas vidas da parte de Deus. Deus vai liberar em nossas vidas a bênção ou a maldição. E o inimigo também, nós não podemos esquecer que ele trabalha para Deus. Como nós somos carregadores do mal, do bem e o mal, conhecedores, a semente do bem e do mal está em nossas vidas, Deus usa essas duas sementes do bem e o mal para trabalhar nas nossas vidas. E por que nós estamos falando isso como introdução? Porque na lição de hoje nós vamos ver Deus, começar a ver Deus trabalhando o caráter de um homem e trabalhando com ferramenta de ferro e fogo, viu? Então nós vamos começar, mas vamos terminar na próxima aula. E começando aqui, Isaac e sua herança em Abraão. Isaac, nós sabemos que foi o filho da promessa de Abraão, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha governo sobre o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra,
que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho, Isaque. Abraão, ele estava velho, Sara já tinha morrido, e ele estava com um grande problema nas mãos, que era perpetuar a herança dele. E essas alturas aí, ele descobriu que as mulheres da terra que ele peregrinava estavam todas destinadas à destruição. Se elas estavam destinadas à destruição diante da bênção dele, porque Deus prometeu para ele que ia dar até aquela terra para ele, que os moradores seriam destruídos. Aquelas mulheres, aí Abraão pensou, isso aqui é fazendo uma cogitação sobre a situação, eu não posso deixar meu filho se casar com aquilo que está destinado à destruição. Então, se as mulheres daqui não podem, elas não devem herdar a minha bênção, que é para a eternidade. E elas estão destinadas à destruição aqui na Terra. Eu preciso encontrar uma forma de fazer com que alguém vá buscar no meio da minha parentela uma pessoa que pense igual a mim, uma pessoa que conhece a minha história, que conhece, que tenha padrões morais. A questão das mulheres da Terra é que elas não tinham padrão moral. Eles eram terrivelmente... Quando a gente olha a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente vê que os seres daquela região tinham um padrão de imoralidade muito alto para a época. Em Sodoma e Gomorra é retratado a imoralidade na área sexual. Mas, junto com a idolatria, a gente vê que vem o tráfico de crianças, vem o tráfico de mulheres, tráfico de seres humanos, vem as prisões ilegais, vem também toda a questão de não se importar com os pobres, com os necessitados, com as viúvas. Aquilo que Deus se importa... Na idolatria, ninguém se importa com aquilo. Por quê? Porque o alvo é agradar o Deus que ele está servindo, porque o Deus é mau e ele é destruidor. Ele não dá espaço para ninguém praticar o bem. Então, junto com a idolatria, a adoração a outros deuses, aos deuses feitos pela mão do homem, vem uma série de atos e consequências para o conjunto social. E quando Abraão manda buscar uma noiva para o filho dele, ele introduz na promessa um novo personagem. Na promessa de Deus a Abraão e seus descendentes, pela aliança do casamento, introduz Rebeca. E Rebeca, o que mostra a palavra de Deus, que ela respondeu à altura. Mesmo naquele caso de Agar, que ela deu uma concubina para ele, ela aprendeu com aquela lição que não deveria se traficar dentro da promessa de Deus. Quem era a Rebeca? A Rebeca era humilde, modesta, bonita, pura, virtuosa, gentil, altruísta, hospitaleira e trabalhadora. Irmãos, aqueles camelos daquele rapaz, cada camelo ele bebia no mínimo 30 litros de água. E ele estava com 10 camelos. Então, era no mínimo 300 litros de água que ela tinha que tirar para dar de beber. 50, não é 30, não. É 50 camelos? 50 litros.
50 litros que cabe na corcova de um camelo. Então, aquela mulher, ela teve que ir e voltar. Rebeca teve que ir e voltar muitas vezes até o poço para tirar água e dar para os camelos do enviado de Abraão, para procurar uma noiva para o filho dele. E ele teve muito tempo para observar a alegria dela, a gentileza, observar a beleza dela, observar o caráter dela naquela atitude. Porque quando ela estava indo e voltando, no mínimo ele estava conversando com ela, as outras pessoas estavam conversando com ela, e ela correspondendo com todo esse caráter que ela tinha. Não era fácil dar água para os camelos daquele homem que estava viajando no deserto. Nós vamos ver aqui um outro personagem que mais tarde a gente vai ver esse personagem. Rebeca tinha um irmão cujo nome... A história de Rebeca, como foi o enviado de Abraão, o empregado de Abraão chegou, como ele se apresentou, isso nós estamos assim... já foi pregado exaustivamente nos nossos púlpitos. E nós também, lendo a Bíblia, nós lemos. Mas tem alguns aspectos aqui dos personagens que nós vamos tirar. E um dos aspectos que nós vamos tirar aqui é o personagem Labão, irmão de Rebeca. Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Irmãos, a Bíblia relata uma nuance aqui no caráter de Labão, que é necessário que a gente preste muita atenção. Ele não viu a possibilidade da irmã se casar. Ele não viu a possibilidade de encontrar um parente distante. Ele não foi movido pelo coração, ele foi movido pelos olhos, pelas riquezas. Ele colocou seus bens, nota-se pelo texto que ele colocou seus olhos nos bens valiosos que Rebeca apresentava. Ele não colocou seus olhos em toda aquela história, no romantismo da história, na beleza da história, no fato daquele homem viajar tanto tempo para chegar até ele. Não. Ele não colocou os olhos em nada disso. Labão era materialista, pelo o que retrata aqui a palavra de Deus. E isso tem algum valor nas nossas bênçãos, né? Maldições nas nossas vidas? Muito valor. Muito valor, porque Rebeca era irmã dele. Nós vamos ver mais adiante o que Rebeca faz. Como não é o que ela faz, é como ela faz, a forma dela encarar as situações. Veremos como Deus usou Labão para moldar o caráter de Jacó. Isso aí foi lá na frente, na próxima semana, que nós vamos falar sobre isso. Porque eu queria falar sobre tudo e chegar a José hoje. Mas tem tantas nuances, tem tantas coisas que nós precisamos observar, e nós temos tempos para observar, que não vale a pena sair correndo e depois ter que voltar.
Quanto ao caráter de Isaac, aparentemente era um homem que gostava de meditar. Note que ele vivia perto de Lai-Ruá, onde Deus encontrara Agar. Ele parece ter sido um homem de mente espiritualmente consagrada e que se sentia atraído por aquele lugar. Isso está em Gênesis 16, 7 a 14, a história de Agar. Nós vemos assim, aqui, Abraão e Sara conseguiram inculcar no caráter, hábitos e costume de Isaac o temor ao Deus das promessas. A gente vê que a educação de Isaac foi exemplar. Aquele casal conseguiu passar para Isaac a responsabilidade da herança que ele tinha. A missão de Isaac foi manter as alianças de seu pai, que seu pai tinha feito com os homens da terra de Canaã. Se nós olharmos a história de Isaac, é uma história leve. Ele só tem o princípio de um deslize, que quando houve fome na terra novamente, Deus apareceu a ele e disse: não vá para o Egito, fica quieto aqui, que eu vou te abençoar aqui. E ele foi para o caso dele com Ameleque, foi para as terras de Ameleque, que eram dos filisteus, e lá nessa terra ele disse que Rebeca era sua irmã. Ele repetiu o mesmo ato de Abraão, que lá no Egito, mas ele não foi para o Egito. E quando a gente nota, depois que ele saiu de lá de Ameleque, nós notamos que ele começa a restabelecer os poços, desentupir os poços de águas e reconquistar os adversários. Aqui os adversários do pai dele tinham entupido. E ele começa também a adorar a Deus, firmando os altares construídos por Abraão, seu pai. Ou seja, fazer a terra da promessa continuar sendo próspera. Quando ele começou a reabrir os poços que o pai dele, os poços de água que o pai dele tinha aberto e que os inimigos tinham fechado, o que aconteceu? Ele fez com que a terra voltasse a ser próspera. Ele fez com que aquele semideserto voltasse a produzir. E isso foi assim uma bênção, tanto para a terra como para ele. E nem Isaac, que está em Gênesis 25, 1 a 6, diz assim: Abraão tomou em Isaac, Deus firma a promessa. Deus tinha feito a promessa a Abraão, veio Isaac, e aqui nessa parte desse texto diz assim: e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. E, vivendo ele ainda, despediu-se do seu filho Isaac, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. A aprovação de Abraão na vida de Isaac foi total. Isaac recebeu tudo e todo o cuidado do pai contra a preservação da sua herança espiritual e material. Então, quanto ao caráter de Isaac, foi exemplar, a educação dele foi exemplar. Ele conseguiu assimilar a responsabilidade que ele tinha uma herança.
Irmão, isso aqui é um modelo de educação paterna e materna que nós devemos copiar nas nossas vidas, nos nossos lares. E nós vamos ver logo adiante o que não deu certo na educação da Rebeca e do Isaac. Teve alguma coisa que não deu certo. E isso vai saltar aos nossos olhos quando nós vermos. Mas Abraão educou Isaac muito bem dentro da visão que ele tinha uma promessa, ele tinha uma herança e que ele era responsável para perpetuar essa herança. Jacó, neto e herdeiro de Abraão. Aqui já são os filhos de Jacó. Quando ele nasceu, quando Rebeca estava grávida, está em Gênesis 25, o ventre dela mexia muito, muito, muito. E naquele tempo não tinha ecografia, gente. Não tinha esses aparelhos maravilhosos que nós temos hoje. E no momento do nascimento, e Deus disse para ela que eram 2 nações que estavam no ventre dela. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Jacó, para começar, ele já nasceu agarrado no calcanhar de alguém. Que dificuldade esse parto. 2 crianças já era muita coisa para um parto. Ainda por cima, o segundo está grudado ali que não larga de jeito nenhum. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Irmãos, aqui tem um problema na educação deles aqui muito sério, que traz maldição para as nossas vidas, para a nossa casa. E trouxe para eles também muitos problemas, que traz problema para Israel até o dia de hoje, que é os pais terem preferência pelos filhos. É isso aí lá no Brasil. Não, né, meu Acabou. bem? Isso aí é uma maldição. E quando eu vi isso aqui nesse texto, eu falei, não, eu não posso correr com esse texto, porque se eu correr, eu vou estar, assim, tirando a possibilidade de muitos pais e mães refletirem sobre a educação dos filhos. Ora, pelo que a Bíblia diz, nós vemos que Jacó preferia Esaú porque ele era um homem caçador, ele era um homem... Como é que é? Esaú era um caçador, era um homem Não, mas Isaac preferia Esaú. Isaac preferia Esaú porque ele era um homem caçador, um homem do campo. Era um homem livre. Ele tinha liberdade como seu padrão de vida. Se ele precisasse, ele ia lá no campo, pegava e comia. Ele não precisava se preocupar com plantar, colher, com essas coisas. Mesmo que ele fizesse isso, mas não era a preocupação principal dele. E ele, pelo que a Bíblia relata, ele era um homem forte, um homem destemido, um homem que tinha, digamos assim, no nosso português de hoje, um fanfarrão. Ele fazia o que queria, porque ele tinha a segurança das orações do pai dele. Ele tinha a segurança da liberdade que o pai dele dava para ele, porque o pai dele aprovava todo e qualquer comportamento dele.
E nós vamos ver isso quando mais tarde. E essa preferência de Rebeca por Jacó, por quê? Porque Jacó, ele era mais ligado, mais próximo da mãe. Há algumas versões que diz que Jacó era homem tímido, era homem reservado. Ele era um homem que gostava de ficar no seu cantinho, no seu lugarzinho. E o outro era um fanfarrão. Ele gostava de andar pela terra, se comunicar com todo mundo e gostava da vida. Ele gostava de viver. E Jacó era mais reservado. E a mãe de Jacó, Rebeca, que era irmã de Labão, ela era mais próxima de Jacó. Então, estabeleceu aí, pelas preferências de Isaac e de Rebeca, se estabeleceu uma rivalidade dentro da casa deles. Se estabeleceu uma disputa dentro da casa deles. Se estabeleceu situações irreversíveis, que até hoje nós vemos essas situações. Notamos claramente preferências no comportamento dos pais, Isaac e Rebeca, o que gerou rivalidade entre Esaú e Jacó. O que desencadeia uma série de comportamentos que levou a diferentes maldições para a vida dos dois, ou podemos chamar de complicações fora do plano de Deus. Essa rivalidade que foi gerada dentro da casa de Isaac, dentro da família, no seio da família, nós temos até hoje consequências disso. Nós podemos chamar isso de complicações, politicamente são complicações, mas espiritualmente são maldições. Quando nós tratamos dentro das relações diplomáticas, nós chamamos de diferenças de pontos de vista, mais diferentes pontos de vista, mas o que foi gerado foi dentro da casa de Isaac e Rebeca, pela preferência deles. E nós vamos caminhar aqui, porque senão não vai dar tempo. Olha aqui o início e das formas de negociação de Jacó. E disse Esaú a Jacó, aqui Jacó começa a mostrar sua perícia em negociar. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. A Bíblia mostra aqui que Jacó tinha cozinhado, estava comendo, quando Esaú chegou perto da tenda dele. A gente não sabe se essa tenda estava num lugar distante e numa situação difícil. Provavelmente era, porque Jacó era pastor de ovelhas. A gente vai ver isso mais tarde, que ele pastoreava. E provavelmente a tenda dele estava num local afastado, e chega Esaú. E Esaú pede a ele a comida que ele está comendo, e ele vê uma excelente oportunidade para começar uma negociação. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Olha aí que negociação. Eu nasci agarrado no teu pé e estou no teu pé até o dia de hoje porque você teve a audácia de sair primeiro. E por isso eu vou negociar contigo a tua primogenitura. Isso é o pensamento da apóstola Maria Monteiro, tá? E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura?
Olha aí o descaso que Esaú fez. Aqui ele demonstra assim, um verdadeiro caráter de fanfarrão, daquele que vive pela necessidade de agora, aquele que está preocupado com simplesmente eu solucionar o meu problema imediato. Ele não vê consequência de nada que ele faz. Para que me serve essa primogenitura? Para que me serve eu ter nascido primeiro, se eu agora estou com fome? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Um perfeito descaso. Isso aqui, irmãos, tem uma maldição tão grande nas nossas vidas, que nós, como que herdamos as bênçãos de Deus, nós demoramos muito tempo depois que aceita Jesus a entender o projeto, o significado, o valor do projeto de Deus nas nossas vidas. Esaú, ele não entendeu o valor dele na história humana. Ele viveu o momento de agora. E isso para nós é muito sério, porque nós temos esse traço de caráter de Esaú nas nossas vidas. Nós não conseguimos fazer previsão para o futuro. Nós resolvemos os nossos problemas imediatos. E isso é uma maldição. Por quê? Porque Esaú não estava preocupado em buscar a Deus. E nós esquecemos a todos os momentos de tomar grandes decisões, de consultar a Deus, de buscar em Deus a nossa resposta, de buscar em Deus a nossa solução, porque é Ele que tem um projeto. Olha aí, o homem agindo dentro do projeto de Deus, mas com independência de Deus. E complicando o projeto de Deus, porque nisso aí foi infiltrado brechas. Esaú abriu brechas para se dar solução a problemas. E jurou-lhe e vendeu-lhe a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantas vezes o irmão mais velho, ele despreza a sua primogenitura. Nós vamos ver que os filhos de Jacó também desprezaram a sua primogenitura. E herdou a primogenitura, foi o quarto filho de Jacó. E eles desprezaram com atitudes. Isso aqui é a maior bênção que um filho pode ter, gente, é ser o primeiro. Porque a Bíblia diz que o primeiro filho é a força dos pais, é o vigor dos pais. Aí ficou estabelecida a rivalidade entre os irmãos. A disputa pela herança. Olha, quantos casos de disputa por herança a gente vê. Nós, quando a mamãe faleceu, nós fizemos a reunião para ver ela deixou um apartamento só para poder distribuir essa herança, e nessa nós éramos 9 herdeiros, e gravamos a reunião, e foi uma reunião tranquila, e teve pessoas que não estavam na reunião que nos elogiou, falou, olha, isso é impossível acontecer, não me importa o tamanho da herança, mas os filhos brigam pela herança. E aqui nós vemos os dois brigando pela herança. A forma de Jacó agir e conseguir o que queria não foi do agrado de Deus. E vemos esse comportamento de Jacó ser repetido na vida dos filhos contra José.
nós vamos, quando nós estivermos olhando, vendo os filhos de Jacó, a herança deles, nós vamos ver aqui o que deixou, como é que isso repercutiu na vida deles. E vamos para frente. Esaú e a primogenitura. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Biri, Eteu, e a Besamate, filha de Elon, Eteu. E elas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha aí para os irmãos verem. Esaú continuou esbanjando fanfarrices, liberdade. Ele foi lá e casou com quem ele quis. Ele não pegou orientação de ninguém, ele não respeitou os pais, a opinião dos pais, porque com certeza os pais disseram para ele: Esaú, você é herdeiro da bênção de Deus. Mas ele não se importou, ele seguiu o coração dele, seguiu a vontade dele. E quantas vezes nós, os pais, queremos orientar nossos filhos na hora de decidir com quem se unir, e eles não, a gente não consegue alcançar a razão deles, não consegue alcançar o senso de responsabilidade com o futuro deles. Isso é uma coisa que ficou implantada dentro da casa de de Isaac e Rebeca. Isso aí foi um princípio estabelecido dentro da casa de Jacó, de Isaac e Rebeca. Nós precisamos orar muito pelos nossos filhos, porque essa maldição foi estabelecida lá na casa deles. O primogênito não deu valor na sua primogenitura. É outra coisa que nós sofremos em família. Nós vamos ver os primogênitos dentro das igrejas. A grande maioria dos primogênitos são filhos que as mães engravidaram ainda solteiros, são filhos bastardos. E essa é uma maldição, porque a Bíblia diz que o bastardo não terá lugar na casa de Deus até a 10ª geração. Então, nós precisamos estar atento e quebrar essa maldição de bastardia dentro de nossas famílias, para poder os nossos filhos primogênitos voltarem a ter a herança de Deus, que é estar na presença do Senhor. Esaú, ele rejeitou isso. E essa consequência nós trazemos até hoje. E, além disso, o que aconteceu? Quando a Rebeca viu isso, quando eles viram isso, eles ficaram com amargura de espírito, Isaac e Rebeca. O que aconteceu? Depois disso, aconteceu, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, aconteceu de Jacó, de Rebeca ter orientado Jacó para pegar a bênção que era para Esaú. Olha para vocês verem como é que um abismo chama outro abismo. Esaú não se importou com a primogenitura. Ele foi e se casou com quem bem quis. Aí a própria mãe orienta o irmão a não permitir que ele tomasse a bênção. A primogenitura ele já tinha perdido, mas que ele pegasse do pai a bênção. Vendo, pois, Esaú, e a mãe orienta, depois Esaú ficou irado, estabeleceu-se, teve princípio, estabeleceu-se verdadeiramente uma rivalidade de morte entre eles. E a mãe orienta o filho a ir para a casa do irmão dela. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviar a Padã Arã para tomar mulher. Ué, que é isso? Mexendo na Bíblia. Para tomar mulher dali para si,
e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Olha aí, irmãos, foi depois da ausência, a rivalidade dele era tão grande que Esaú não enxergava nada do que fazia. É como se Esaú agisse de todas as maneiras para chamar a atenção da mãe dele. Não era do pai, porque do pai ele tinha. Ele queria tudo que o irmão tinha. Era como até a comida do irmão, ele trocou a comida pela primogenitura, pela herança dele, digamos assim. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. Ora, Ismael era descendente, a mãe dele era egípcia. Então, ela estava envolvida também com idolatrias, com todo tipo de coisa, mas era da família de Isaque, era irmão de Isaque. Aí, então, Esaú correu e arrumou uma estratégia. Aí eu vou lá passar um melzinho na boca do meu pai para dizer que eu estou normalizando a minha casa. Eu estou colocando a minha casa em ordem. Eu vou casar com a sobrinha dele. Aí ele não vai ter como me rejeitar, porque eu estou casando com a sobrinha dele. Ele, mais uma vez, colabora para perpetuar a rivalidade entre os povos. Ele, com essa questão, ele tinha uma rivalidade com o irmão. O Ismael tinha a rivalidade entre Ismael e Isaque, Jacó e Esaú. Se perpetuou até os dias de hoje. Ismael era rival de Isaque. E agora Esaú pega e casa com a filha do rival do pai dele. E dentro de casa. E perpetuou, assim, a rivalidade árabe com os judeus. Está até os dias de hoje essa maldição. Então, Esaú, ele foi, assim, hiper irresponsável nas atitudes dele como pai, como responsável por uma herança. E se nós transportarmos esse conhecimento para os nossos dias, para os nossos lares, nós vamos ver que os nossos filhos, os nossos lares sofrem essas consequências até o dia de hoje, porque isso aí não foi quebrado. Essas maldições, através das gerações, elas têm sido multiplicadas e multiplicadas. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú. Isso aqui foi quando ele pegou a benção. O que parece é que, com o passar dos anos, Isaque, pelas enfermidades ou outros aspectos, apresenta fragilidade na autoridade e se torna um líder que necessita de auxiliares. E Rebeca se apresenta na orientação do filho. Isaque, na velhice dele, ele precisou ser auxiliado por falta de visão. Mas mesmo com a falta de visão, parece que ele tinha perdido alguma coisa a mais, porque ele reconheceu que a voz era de Jacó. Mas ele não reconheceu, ele não teve sensibilidade, ele amava tanto a Esaú que ele não passou pela cabeça dele que poderiam estar coisas truncadas diante dele.
ele toma partido orientando o seu filho no estilo Labão, de como herdar a bênção da primogenitura. Isso aqui é Rebeca. O Labão, nós vamos ver mais tarde o caráter dele com detalhes. E como Jacó herdou também esse caráter de Labão, de conseguir o que queria, não importa como. Esaú era fanfarrão e Jacó calculista, nas suas próprias forças. E nós, em nossos lares, nós vemos os nossos filhos, hoje, irmãos, nos dias de hoje, no nosso lar, na nossa constituição de família, esses problemas que Isaac e Rebeca enfrentaram, nós temos eles nas nossas famílias hoje. E precisamos orar muito para Deus quebrar, para Deus nos orientar, até na forma de tratar os nossos filhos, de demonstrar o nosso carinho pelos nossos filhos, nós precisamos pedir a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E podem abrir os microfones e falar. Meu Deus. Cada domingo a gente vê coisas novas e apaixonantes, né? História tremenda, maravilhosa mesmo. Estudo maravilhoso esse que a senhora passou hoje. Aprendi muito, muito mesmo. E realmente Glória. Nós vemos todas essas ações e atitudes, acontecimentos nas nossas famílias nos dias de hoje. Cada parte que vai sendo passada, eu vou passando aqui no meu pensamento a história da nossa própria família e vejo coisas lá na infância e possivelmente alguns detalhes que vão se repetindo nos dias de hoje, né? E como a senhora falou aí, nós realmente precisamos entrar em oração pelos nossos para poder quebrar esses detalhes que sintonizam as maldições. Aleluia. Não é só na sua, não, é toda a família. Toda a família é assim. Isso aí foi uma herança que as famílias herdaram, as famílias da terra herdaram. Agora, por causa da questão do homem pegar e olhar só bênçãos e fantasiar muito a maldição, nós perdemos essas coisas primordiais nas nossas vidas, primordiais no nosso comportamento, que são esses sinais de entendimento. E a gente vê que tudo colabora para nos ocultar isso nas nossas casas. Então, abre a cortina aí, por favor. Então, nós precisamos ter muito cuidado nisso aí, nos nossos lares, e temos que orar para não continuar perpetuando. Imagina Deus trabalhando com isso tudo. Porque insere-se uma pessoa na promessa, no meu ministério, na minha vida, na minha missão, e essa pessoa vai perpetuar uma raiz de amargura na minha missão, no meu ministério. E depois os meus bisnetos, tataranetos, não conseguem mais servir ao Senhor, porque essa raiz está perpetuada. Aleluia. Além da situação de raiz perpetuada, ainda vem as orientações, né? Porque os pais recebem e passam as orientações de uma forma. Já os filhos e netos já terão outros pensamentos e vão passar as orientações de outra forma. Exatamente. É por isso que a gente tem que voltar para a palavra.
É a palavra. A gente tem que ter o hábito de pegar nossos filhos pequenos, pegar o dedinho dele e ler a Bíblia com ele. Isso é uma metodologia da PEC. Pega, Marta, seus netos, abre a Bíblia e põe o dedinho para ele ir acompanhando a leitura. Viu? E é assim que a gente ensina a criança o caminho que deve andar. Com o dedo, com a mão na palavra de Deus. Amém. Nós não fomos educados assim, mas nós temos a oportunidade de educar os nossos netos dessa maneira, para que eles possam ser fiéis ao Senhor. Amém. Assim, eu faço minhas, né, as palavras que o Edinaldo trouxe aqui, as suas também. E eu quero também ressaltar que o que me chamou muita atenção assim para esse trabalho foi porque nós estamos num grupo e praticamente é grupo assim de pais, de mulheres evangélicas, né? E que os filhos, né, começaram na casa de Deus e hoje estão fora da casa de Deus. Fizeram assim uma Exatamente. escolha, né? E aí eu disse, Senhor, por que isso? Porque é muita oração, é muita campanha, é muita busca, mas isso ainda continua. Quer dizer, as atitudes dos filhos ainda continuam as mesmas, de não reconhecer que a casa do Senhor é o melhor lugar, né? Então, assim, por esse estudo de hoje, eu já estou tendo assim uma luz, um discernimento, né, do que acontece, porque a gente tem que realmente buscar tudo isso, porque a gente tem que entrar para dentro da gente também e ver qual é o tratamento que a gente está dando para os nossos filhos, né? E assim, é realmente assim correr atrás do tempo perdido. Mas como assim essas maldições, elas muitas se perpetuam, nunca é tarde para a gente procurar as orientações do Senhor, a gente se debruçar na palavra do Senhor e ver onde é que foi que está errado, se olhar para dentro de si e se renovar a cada dia e mudar as nossas atitudes em prol de um futuro melhor, né? Então, assim, é de muita valia isso, porque nós estamos vendo coisas que, até mesmo pelas nossas atitudes hoje, nós não seguimos, a gente, é como é sempre dito, a gente foge do projeto de Deus, foge do plano de Deus. E isso reflete também na nossa criação, na nossa casa, na nossa família. Então, a gente tem sempre que voltar mesmo para a palavra, buscar dentro da palavra. Porque nosso coração ele é enganador e muitas vezes a gente, até mesmo dentro da casa da gente, a gente se deixa levar pelo nosso coração, assim como foi dito, né? Está escrito. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Então, esse processo, assim, esse estudo, eu parabenizo porque ele está sendo realmente uma forma de nossa libertação interior, para que a gente possa mudar as nossas atitudes realmente e resgatar os nossos, né? Com a graça de Deus. Então, é assim, muito o nome do Senhor e assim, agradeço muito mesmo. Olha, eu só tenho a declarar aqui que cada estudo desse é um filho. É noite sem dormir, é leitura, é busca. E 3 horas antes de dar estudos, a maioria das vezes eu não tenho nada para passar. Isso depois de uma semana toda de oração, de busca e de adoração e tudo. Então, é realmente observações da palavra do Senhor, é um estudo indutivo da palavra do Senhor, mas só que dentro do ponto de vista de bênçãos e maldições. Só que bênçãos a gente não está vendo porque nós estamos assim, saturados de tanta bênção que nós somos herdeiros e não conseguimos tomar posse de nada.
Nós precisamos aprender a tomar posse. E aprender a tomar posse é saber que nós temos maldições também. Precisamos melhorar. Precisamos mudar, transformar essas maldições em bênçãos. Eu não posso falar mais não, porque eu já falei. Amém, irmãos? Então, vamos... Edinaldo, você ora para nós terminarmos? Amém. Querido Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos porque o Senhor é majestoso. Nós te glorificamos porque o Senhor é poderoso. Te louvamos, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Te louvamos por essas orientações. E te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de mudarmos a nossa vida e também de nossos filhos e netos. Que nós possamos ter a capacidade e a oportunidade de levar esta mensagem, esta palavra verdadeira a cada um para que possa propagar a muitas nações, Senhor. Que a tua palavra continue perpetuando na nossa família e em outras que nós possamos alcançar. Em nome de Jesus, nós te glorificamos eternamente. Amém. Amém.